estava sendo bulinado um pouquinho por aquele gordinho que sentava do meu lado, mas é uma alegria enorme estar com vocês. E eu quero dar sequência nesse momento que Deus está falando com todos nós. Deus está agindo desde ontem e eu tenho certeza que Ele continuará e Ele completará a obra que começou. Quero agradecer ao convite dos pastores novamente e reafirmar aquilo que a pastora já falou, que eu amo a igreja que nos acompanha. Cadê? Estão aqui, aleluia. Onde é que estão? Está aqui. Mas amamos vocês porque nos sentimos parte, amados pela igreja e somos da Eira, pelo menos Palhoça, Portobello e Joinville, aqui, né? Oeste é oeste. Não, estou brincando, não pode. Eu estou brincando. Eu quero compartilhar algo com vocês, já que o tema é metanoia, e a minha amada princesa, ela gastou meia hora do meu tempo também. Não foi o pastor Jarbas que tirou. Eu quero compartilhar rapidamente, é um texto que está no livro de Atos, no capítulo 26, do versículo 9 ao 20, eu gosto de ler, porque aquilo que nós ouvimos, metanoia, é uma mudança de mentalidade, mente, né, elevada, é uma outra mentalidade. E eu li algo em um livro que dizia: o último pedacinho de terra a ser conquistado é você, é a tua mente. O último pedacinho de terra que o mundo quer conquistar é a mente do ser humano. E nós precisamos ter, como a Bíblia fala, o capacete da salvação, a couraça do Espírito, o cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito, para que nós possamos combater o bom combate, avançar e um dia nos encontrar com aquele que nos chamou para sempre. E dado essa ideia, eu quero ler esse texto que diz assim: eu também estava convencido de que eu deveria fazer todo o possível para opor ao nome de Jesus o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém, com a autorização dos chefes dos sacerdotes. Eu lancei muitos santos na prisão, e quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. E muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los, e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco, com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. E por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. E todos caímos por terra. E então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: sou Jesus, a quem você está perseguindo. E agora levante-se e fique em pé. Eu apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu ao meu respeito e do que lhe mostrarei ainda. Eu levarei do seu próprio povo aos gentios, aos quais eu o envio, para abrir-lhes os olhos e lhes convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Por isso, os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar. O tema e o título desta reflexão é: eu não sabia. O pastor Jarbas falou ontem, não. E eu falo, eu também não sabia.
eu ia por um tema um pouquinho mais grande, eu pensava que era desse jeito, mas eu não sabia. Porque quando nós não entendemos algumas situações, nós praticamos uma vida de erro, levado pela cultura de onde vivemos, cultura dos nossos pais, religião dos nossos pais, e nós crescemos moldado e temos uma mentalidade moldada pelo meio em que vivemos. E às vezes cometemos falhas porque não sabemos. Eu me lembro um dia, a Valentina chegou para mim e uma cena que me marcou, porque ela tinha 4 ou 5 aninhos, e ela estava chorando desesperadamente, lágrimas nos olhos, com um edredom que ela ganhou da vovó, que estava furado, queimado com ferro elétrico, e ela gritava no quarto, chorando alto, e eu corri para ver. Pai, eu não sabia, papai, eu não sabia. E quando eu olhei, eu vi que ela tinha queimado com o ferro elétrico. Ela colocou o ferro e ficou esperando ser quente, e queimou todo aquele edredom e fez um buraco. E ela estava se martirizando porque ela queimou o edredom da vovó, e ela não sabia que aquilo queimava. Então a gente comete falhas, e eu como pai, meu coração, eu fui ver se não tinha acontecido nada com ela, fiquei preocupado, digo, meu Deus, amor, sabe, chateado comigo mesmo, digo, como que o ferro estava na mão dela? Mas eu quis protegê-la e amá-la. Disse, fica tranquilo, meu amor, não deu nada, o pai vai costurar, o edredom da vovó vai ficar perfeito. E ela chorava porque não sabia. E muitas vezes nós, como seres humanos, cometemos falhas e erros porque não sabíamos da verdade. Por isso que a verdade veio para nos libertar, para converter a mente, como o texto diz. Eu apareci para isso, para convertê-los da escuridão para a luz, da ignorância para a verdade, das trevas de Satanás para Deus. Já estou falando o último ponto. Eu quero, para compartilhar de forma bem rápida e objetiva, extrair 3 ensinamentos do texto que lemos, da vida desse homem que para mim é uma referência de alguém que teve uma metanoia tremenda, que teve uma vida completamente transformada. O apóstolo Paulo, que nem sempre foi Paulo, mas no início da sua caminhada, Saulo de Tarso. Tarso não era o sobrenome, é a cidade onde ele morava. Aqui tem alguém de Joinville, João de Joinville, Maria de Joinville, que no mundo espiritual está tendo nome, ou teve o nome já transformado, e você é conhecido por um outro nome. Mas eu quero extrair o primeiro ensinamento que nós podemos extrair desse texto, está no versículo ali, 12, 13 e 14, não precisa pôr, onde Paulo aqui está diante do rei Agripa, fazendo o seu discurso em defesa, testemunhando do que aconteceu com ele e por que eles estavam querendo matar ele, por que eles estavam perseguindo ele agora. Então aqui tem um resumo do que ele está falando para o rei, num tribunal. E ele começa dizendo, olha rei, bem tinha eu imaginado que contra o povo cristão eu deveria praticar muitos males. Eu devia persegui-los. Ó rei, eu imaginava que o povo crente é um povo cafona e careta. Então eu devia chacotá-los. Eu devia buliná-los. Estou brincando, às vezes essa palavra bulinar é só eu e o pastor que nós sabemos. Eu devia criticá-los, zombá-los, ignorá-los. Eu pensava que era assim, rei. Eu perseguia-os, eu os colocava em prisões, eu os odiava. Ele diz, eu pensava que era assim, mas eu não sabia que era assim. Eu não sabia porque eu entendi. O primeiro ensinamento, ele diz, e eu estava indo para uma cidade para pegar eles, para persegui-los, mas uma luz muito forte me apareceu e me fez cair do cavalo. Primeiro ensinamento, cair do cavalo nos faz bem, quando essa queda tem a ver com Deus, com o plano dele para a tua vida. Você já ouviu a expressão, aquele que não vem por amor, vem pela dor. Você já ouviu essa expressão, né? Aquele caiu do cavalo, quer dizer, se estrepou, agora vai ter que mudar. Então cair do cavalo nos faz bem quando essa queda tem a ver com o agir de Deus, mesmo que a vontade não seja ativa, porque Deus não dá cavalo, o Pai não dá cavalo para a gente cair, Ele dá para a gente usufruir.
Mas às vezes, por a gente não saber galopar, a gente cai. Então, mas quando Deus está no plano, no controle, isso vai nos fazer bem. É por isso que ouvimos testemunho de pessoas que tiveram, que sofreram, que passaram momentos difíceis e que chegaram no fundo do poço. E tem alguns que quando chegam no fundo do poço, em vez de parar de cavar, continuam cavando. Descobre que o poço tem mais fundo ainda. Então, mas o primeiro ensinamento que eu quero que fique é: você está passando um momento difícil, você conhece alguém que de repente está passando um momento difícil, fica tranquilo. Se Deus estiver agindo na tua vida, se você estiver no caminho dele, isso vai te fazer para a bênção e não para a maldição, vai ser para a vida e não para a morte. Cair do cavalo, fica tranquilo, que Deus está no controle. Saulo, ele tinha boa intenção, ele tinha uma formação intelectual, ele tinha um nível cultural, um meio social, uma boa religião. Mas o meio que ele foi formado, mesmo que bem intencionado pela religião dos pais, como nós ouvimos aqui, muitas pessoas dizendo aquela religião, aquela igreja que eu ia, me tornou muito mal, me fez muito mal. Aquela religião, aquela igreja, não, às vezes não é por maldade, porque Saulo cria na lei, mas ele não entendia a graça. Aquele hino que nós cantamos é pela graça, a infinita graça. Ele não entendia, porque a graça estava sendo conhecida agora, inclusive começando na vida dele também. Então às vezes a gente pratica males porque não sabemos. E ele cai do cavalo, ele está indo. E aí ele tem essa queda. E aí ele fala: olha, rei, eu imaginava que tinha que fazer do meu jeito, porque a galera que eram os meus amigos me influenciaram e eu aprendi a ter essa mentalidade. Eu aprendi os vícios e eu não via mal nenhum. Eu fumava, eu bebia, eu cheirava. Eu não imaginava que isso era mal. Eu não imaginava que ter uma vida distante de Deus me levaria para o inferno, porque afinal ninguém merece passar a vida toda lá. Eu ouvi essa expressão de um youtuber muito influenciador, muito famoso. Não, ninguém merece. Eu acho que Deus não fez o inferno para o ser humano. Claro que não. Deus é Pai, Ele é amoroso. Ele fez para Satanás e os seus anjos. Mas nós temos um tempo de decidir e entender. Só que se nós crescermos na cultura desse mundo, ele rouba Jesus de nós. E na verdade nem rouba, ele afasta Jesus Cristo de nós. E ele nos aproxima do mundo. E nós não conhecemos Cristo e nem a maravilhosa graça, nós não conhecemos, mas nós conhecemos aquilo que o mundo prega como verdade. Afinal, Deus é um só, Deus é bom, todos os caminhos levam a Deus. Essas mentiras, porque Deus é único, não é um só. E todos os caminhos não levam a Deus, é um caminho, Jesus Cristo. Mas estas mentiras vão sendo disseminadas na mente do jovem, a começar lá no início e tal. E nós criamos esses bloqueios e às vezes acabamos fazendo mal sem querer. E quando eu digo fazer mal para um cristão, é muitas vezes rejeitar, é ser grosseiro, é muitas vezes ser indelicado com um convite, porque não sabíamos, não imaginávamos. Por isso que precisamos entender aqueles que ainda dizem não, que aqueles que são indelicados com nós, quando a gente convida e a gente insiste, porque eles não entenderam. Mas o primeiro ensinamento é: se a pessoa está mal, caiu do cavalo, deixa Deus cuidar, porque isso vai levar lá em um outro nível. Uma vez eu tive uma experiência, a galera jovem, eu sou jovem ainda, eu tenho 30, 17 e 30, 17 e aí tô brincando, só brinca, sabe quebrar o gelo, estão tensos. E eu, jovem, bem jovem, muito jovem, nós brincando e tal, e nós servimos, e nós íamos na igreja, e eu tinha uma galera da Batista, uma galera da Assembleia, uma galera da Quadrangular, eu da Só o Senhor a Deus, lá era ferro e fogo, por isso que a pastora falou céu e inferno, né? Mas eu estava nesse meio e tal, e a gente estava, e só que a gente ia me envolvendo, e a gente queria ganhar o mundo.
E nós não tínhamos esse ensinamento de célula e nem alguém que nos orientássemos. Nós éramos de cantar com o grupo de jovens, vinha na frente, pegava um folheto e cantava, e vinham os papais, e vinham as mamães, e era aquela coisa metódica, e não tinha jeito. Mas a gente começou e a gente se soltou um pouco, e mundo e igreja, e eu tinha uma galera do mundo que eu conhecia, e nós começamos a andar junto e fazer festa, e criamos uma turma, Protegidos pelos Anjos. Tinha a galera, a Toca dos Anjos, a turma lá enfim, vários nomes. Nós era Protegido pelos Anjos. E tínhamos um adesivo em nosso carro, e a gente andava, e nós íamos para o posto de combustível, e ligava um som maneiro, e ali tocava Matos Nascimento na época. Essa geração não conhece Matos Nascimento. É só da geração, tem alguns que conhecem, né? Era na época o top, né? Era a revolução do gospel. E tinham outros hinos, mas a gente ouvia muito, ouvia outros, e daqui a um pouco ia um sertanejão no meio, ia um rock, e nós era eclético, e ouvia tudo. E bebia Coca-Cola, e tomava cerveja, e fumava, e cheirava, e fazia de tudo. E a gente ia na igreja no domingo, e voltava, e assim a gente criou. E eu me lembro, por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque um belo dia a gente era vazio, a gente não tinha mentalidade transformada, mas a gente estava ali, e a gente conseguia levar um outro para a igreja, e eles começaram a ver que Deus era assim, podia tudo, podia estar no mundão, podia estar no bailão, podia estar fazendo tudo errado, e podia estar na igreja, e era bonzinho, porque afinal, uma boa pessoa e tal. E eu me lembro que num desses momentos, eu perdi um colega meu, eu falei com ele, digo, olha, nós precisamos ir na igreja domingo, já faz vários dias que a gente não vai, e precisamos ir, então passa aqui, vamos fazer um churrasco domingo. A gente gostava de carne desde aquela época, pastor Jarvis. E aí, passa aqui Ronaldo, 18 anos ele tinha, então era uma galera jovem, ainda começando a viver, 17 para 18, passo sim, vamos lá. Eu digo, então o programa de domingo vai ser, de manhã churrasco, de tarde lá Coca-Cola, à noite culto, dormir cedo, semana abençoada. Essa aqui, ok. Ele não passou no sábado. E ok, domingo fomos para um rodeio, chegamos lá, encontrei o Ronaldo estava no carro dele, dando cavalo de pau, umas meninas juntas, lá outros meninos e tal, enfim, resumindo a história, cheguei eu, um colega meu, tá chovendo, vamos voltar para casa. Voltando, ele rodopiou, alguma coisa assim, numa pista, deu de frente de um outro carro, e ficou o Ronaldo. O carro ficou irreconhecível. Nós voltamos logo atrás, eu cheguei, eu vi o carro irreconhecível, e eu vi aquele adesivo Protegido pelos Anjos, porque eu reconheci o carro pelo adesivo, que o para-brisa estava todo esfachado. E quando eu disse, meu Deus, é o Ronaldo, e o beleza, que era um outro colega meu, estava lá, começamos a chorar, porque não pode ser o Ronaldo, Deus não pode ser o Ronaldo. Ronaldo é um menino querido, nós vimos na igreja, nós te conhecemos, o Senhor é nosso, nós somos Deus, não, o Ronaldo não, e tal. E o Márcio estava, e voltamos, e a ambulância foi. Quando eu cheguei no hospital, a moça do necrotério falou comigo, eu cheguei na porta e eu disse, eu preciso entrar. Ela disse, não pode e tal, estão lavando. E como ela viu eu chorando, ela disse, mas você é quem? Eu sou amigo e tal. E eu disse, o motorista como está? Ela disse, o motorista não vive, você pode olhar ele lá. E eu entrei na sala do necrotério, e eu vi ele nu, sendo lavado. Eu tinha acabado de tirar a roupa dele, despejando água. Ele estava com o pescoço quebrado, com um cortezinho assim. E eu vi aquele rapaz de 18 anos, que tinha sido promovido na empresa, na segunda-feira ia assumir outro cargo, que o pai tinha planos para a vida dele, encerrou a vida ali. Queríamos ir no culto no domingo, à noite, não teve culto. Quando chegamos no culto à noite, naquela época fazíamos na igreja, hoje a gente faz no velatório, mas o povo começou a chegar para participar do culto à noite, e o Ronaldo, que era conhecido muito, nós éramos conhecidos da igreja, chegava, ele estava em um caixão no meio da igreja. E o que eu quero falar com isso? E aquilo impactou tanto, que eu comecei a questionar por quê, Deus, por quê e tal. E eu tive um sonho naquela semana, naqueles meses, enfim. E o sonho era que eu estava com eles, fazendo uma construção, edificando alguns pilares grandes. E nós dizíamos, aqui vai ser o lugar onde a gente vai fazer festa, onde a gente vai fazer o nosso churrasco e tal. E a galera estava aqui toda reunida e trabalhando. E o Ronaldo veio na minha frente assim, em direção a mim. E quando eu vi, ele disse, você não pode estar aqui. Você morreu? Como que você está aqui? Ele disse, eu vim te mostrar onde eu estou. Pegue na minha mão. Ele veio com um semblante triste. É um sonho, sonho é para ser contado como sonho. Mas tem sonhos que Deus fala conosco. E eu peguei na mão dele, a gente começou a andar quieto, eu olhando para ele, ele estava triste olhando, e eu pensando, eu disse, ele nunca veio.
E daqui a pouco a gente caiu, começou a cair para baixo, muito uma queda. E enquanto caía assim, aquela queda que não parava, eu disse: ele não está bem, ele não está no lugar que eu imaginava que ele estava.
Fique em pé. Eu te apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu ao meu respeito e do que lhe ainda mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais agora lhe envio. 18. Para abrir os olhos e converter das trevas à luz, do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam perdão, tal, 19. Assim, ó rei Agripa, aqui é o versículo chave. Eu não fui desobediente ao quê? Lê alto comigo. Eu não fui desobediente à visão celestial. Há uma visão que está acima da nossa visão. A tua visão de mundo, de reino, de aqui, estudar, fazer faculdade, crescer, constituir família, se casar, ser bem, fazer a célula, ganhar e cumprir um propósito aqui. Boa, perfeita. Boa e agradável, mas a perfeita é dele. Mais do que a minha visão, a visão celestial é aquela que Deus nos dá quando nós temos uma mudança de mentalidade. Quando a gente muda a mentalidade, a gente deixa a nossa visão em segundo plano, porque a visão dele passa a ser em primeiro plano. Saulo agora não é mais Saulo, é Paulo. Então ele está dizendo agora, ó rei, eu imaginava que eu sabia e que eu entendia. Eu era o cara no mundo onde eu agia na minha época, na minha geração. Mas rei, eu caí do cavalo. Eu tive uma experiência, foi dolorosa para mim. Foi ruim, mas eu conhecia Cristo. Eu entendi. E o que para mim era ganho, reputei-o por perda. Pela excelência do conhecimento, ó rei. Ele está sendo julgado num tribunal. Pelo que, ó rei? Pelo que, ó governo desse mundo? Pelo que, ó minha carne? Eu não sou desobediente à visão celestial que Deus deu para mim e para minha geração. Eu tenho uma visão de reino e ela é eterna. Ela está acima da minha visão humana, de jovem, de pessoa, de homem. É uma visão eterna e eu não sou desobediente. Vou cumpri-la até o fim, porque a minha mente foi transformada. Eu sou Paulo, eu não sou mais Saulo. Eu sou uma nova criatura. Eu sou uma nova mulher. Eu sou um novo homem. O mundo que se cuide de mim, porque eu posso ir no mundo e ele não me retém, mas eu resgato aqueles que estão no mundo e os transporto para Deus, porque esta é a visão de Deus para mim: convertê-los das trevas à luz, do poder de Satanás a Deus, a fim de que eles entendam aquilo que o Senhor tem. Coloque-se de pé agora. Nós vamos orar. Nós vamos orar. E talvez tenham jovens aqui que você interrompeu esse processo de transformação, porque quando você caiu do cavalo, a dor foi tanta que a igreja foi a culpada, o pastor foi